Falando um pouco mais sobre os materiais que existem no ArcDesign, vamos criar aqui alguns objetos simples na cena. Para isso, eu pressionei o F, que corresponde ao front, também pode vir por aqui, clicar em front ou apertar F. Vamos clicar em Shapes, clicar em Line. Com o Line selecionado, nós vamos clicar aqui, bem na intersecção do eixo X e Y. Então clique, segure, puxe para o lado. E faremos uma forma simples, para que possamos aplicar os materiais. Pronto, aqui está bom. Ao final, mova o mouse e clique com o botão direito em qualquer lugar. Perceba que a linha ela vem com uma coloração aleatória. Nós podemos vir aqui e mudar a sua cor, para que possa contrastar mais com o fundo. Para editar os pontos da linha, nós podemos clicar em Modify e clicar em Vertex. E aí nós podemos clicar, segurar e arrastar. Vou clicar aqui em Select and Move. Nós podemos deixar a forma um pouco mais coerente, deixando uma largura semelhante para toda a sua extensão. Pronto. Feito isso, nós vamos selecionar todos os pontos. Com o botão direito, nós vamos escolher Smooth. E ele vai arredondar a forma. Nessa parte ficou um pouco amassado, então nós podemos selecionar. Podemos clicar, por exemplo, com o botão direito e podemos modificar. Ao invés de Smooth, podemos escolher Bezier, por exemplo. E aí nós temos um controle através de âncoras que dará um aspecto melhor à forma. A mesma coisa para esse aqui. Podemos escolher o Bezier. Aparecem duas âncoras e aí nós conseguimos melhorar o aspecto. Agora nós vamos desmarcar o vertex. Vamos abrir o Modifier List e apertar L. Ele vai cair no modificador Late. Pressione Enter e automaticamente o modificador será aplicado. Porém, dificilmente ele é aplicado da forma como desejamos. Então nós temos que fazer algumas configurações. A primeira delas que nós podemos fazer é clicar aqui. Tem o Align, nós vamos clicar em Mínimo. Tem também o Center e o Max. No nosso caso, o mínimo resolveu. Pressione P de Perspective e perceba que nós temos uma forma correta. Pressione F4 e aí nós podemos ver tanto o shape dele, né, o shaded, quanto o wire. Pressione G para que suma o grid. Seria interessante que tivesse mais segmentos para que ficasse mais suavizado. Então nós podemos colocar 32, por exemplo. Marque e desmarque o F4 e nós percebemos que com mais segmentos a forma fica mais suavizada. Tem um buraco aqui na parte de baixo. Nós podemos clicar aqui em Weld Core. E vamos abrir o sinal de mais do Late. Nós temos o Axis. Movendo o Axis, nós podemos aproximar e melhorar essa aparência. Perceba que nós podemos fazer movendo o Axis. Eu vou pressionar P para ver a parte de baixo. E nós podemos aproximar até que ocorra uma junção.
Opa. Ou chegar o mais próximo possível. Porém, na parte de cima não ficou bom. Então vamos desfazer. Aperte F. E vamos alterar a line. Isso é o mais correto. Aperte o G. Clique em Vertex. Vou selecionar todos esses vértices e vou puxá-lo. Perceba que aqui é o final, né, que é onde os pontos eles terminam nessa linha aqui vertical. A nossa forma está ultrapassando. Ela está vindo muito para cá. Então nós temos que levá-la mais para fora. Para que tenha uma abertura melhor. Pronto. Volte em Late. Perceba que melhorou. Inclusive até a parte de baixo já ficou melhor também. Agora sim, vamos mover o axis até o mais próximo possível do centro. Aperte G, aperte F4, aproxime o zoom. Pronto. A nível de estudo, já está bom. Agora nós vamos aplicar o material correspondente. Então nós vamos clicar em Material Editor. Temos o Arc Design já habilitado porque utilizamos da última vez. Temos alguns presets aqui. Eu vou clicar em um slot qualquer. Por exemplo, pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro. E vamos continuar vendo os materiais do Arc Design. Temos vários materiais e seria interessante que nós víssemos a maior parte deles, pelo menos. Então eu vou abrir aqui Select Template, simples assim. E tenho aqui o Mate Finish. Esse Mate Finish, ele pode dar vários tipos de acabamento, vários tipos de shader padrão. Inclusive até o que já estava aqui selecionado. Então tem aqui Mate Finish. Podemos aplicar. E além de simplesmente aplicar, nós temos alguns controles sobre o que nós temos. Por exemplo, Color. Nós podemos escolher a cor do Mate Finish. Então vamos supor que seja amarelo. Podemos controlar Diffuse Level. Quanto mais eu abaixar, mais ele não vai carregando a cor que está ao lado. Vou clicar duas vezes aqui para aumentar. Então, se vocês perceberem, não é tão diferente assim do material padrão. Eu digo isso referente à configuração, não referente ao resultado, que é bem diferente. Mas em relação à configuração, nós podemos mudar a cor, como já mudávamos no modo padrão. Temos aqui o Diffuse Level, que eu acabei de mostrar. Temos o Roughness. Então aqui nós mexemos também no Roughness. Conseguimos mudar aqui sua aparência, né? Fica mais poroso, mais rugoso, enfim. Temos aqui Reflective. Aqui nós deixamos o material com brilho, né? Aliás, com reflexo. A luz bate e reflete sobre a sua superfície. Deixa eu baixar aqui o Roughness. Agora sim, temos o Glossiness, que é o brilho. Então perceba, além de refletir, ele tem um brilho. Nós podemos controlar, deixar o material com bastante brilho. Temos o Refraction, que é a refração. Isso tem relação com a transparência. Eu vou clicar aqui para tirar o background. E aí nós podemos perceber que à medida que nós mexemos aqui, nós vamos deixando ele bastante transparente. Então aqui eu teria, por exemplo, um vidro amarelado. Esse tipo de efeito que nós podemos aplicar. E também o brilho dessa refração. Reflexo é tudo aquilo que bate e volta. E na refração, ele passa e atravessa. Nós podemos brincar também um pouco com a cor dessa refração. Translucência também tem relação com a transparência. Um exemplo de translucência seria uma vela. Então, perto de onde está a chama, você vê ali que é meio transparente.
Um outro lugar que a gente pode ver translucência é numa cortina, né? Fica um material, ele não é um vidro, ele é um material translúcido, ele é meio transparente. Alguns plásticos também são. E se a gente olhar uma orelha humana, se ela estiver na frente de uma luz, a gente vê que essa pele ela é um pouco translúcida, ela é um pouco, a luz passa um pouco por ela, porém não é transparência, é translucência. Aqui o anisotrope nós podemos controlar a posição do brilho, né, vamos dizer assim. Então se eu movimentar isso aqui, perceba que o brilho ele não fica um brilho arredondado, né, ele fica um brilho meio esticado. Podemos controlar aqui e podemos controlar a sua rotação. Em alguns shaders padrões do editor de materiais padrão, nós temos essas possibilidades também. Essa parte do BRDF, eu vou pular. Temos aqui o Self Illumination, isso aqui é interessante. Nós podemos deixar os materiais com seu próprio brilho. Se nós fizermos, por exemplo, uma lâmpada incandescente, nós podemos habilitar o Self Illumination, Glow, e perceba que ele tem um brilho próprio. Isso ajuda até a iluminar a cena. Eu vou criar um plane para que possa explicar isso melhor. Eu vou minimizar. Vou posicionar isso aqui mais ao centro. Vou clicar em Create, em seguida Geometry, em seguida Plane. Vou desenhar um plane aqui na cena. Depois eu vou apertar Page Perspective, vou segurar o Alt, clicar com Scroll e vou rotacionar. Vou renderizar. Então perceba que o material ele é auto-iluminado, ele está iluminando a cena. Voltando com os materiais. Eu peguei aqui um shader básico e estou explicando algumas coisas referentes ao menu. Aqui nós podemos colocar a cor, né? Não é porque está iluminando que tem que ser branco. Então nós podemos colocar a cor que ele vai iluminar. Aqui está até meio transparente, eu posso até tirar também. Mas aí nós podemos escolher a cor que ele emitirá. Podemos escolher pelo filter ou podemos escolher pelo Kevin. Que aí nós vamos movendo as setas para cima e para baixo. E através dessa movimentação ele vai alcançando as colorações. Então perceba que está meio rosado. Vou movendo. Vai ficando meio alaranjado. Que é a escala Kelvin, né? De temperatura de cor. E aqui é a cor mais forte, né? Que seria o vermelho. Se eu mexer tudo para cima, vai passando pelo azulado. A escala é grande. Vai movendo, 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 movendo. Enfim. Vai alcançando várias tonalidades de cor. Aqui nós temos a luminance, que pode ser unitless ou pode ser physical. Que aí nós podemos controlar a quantidade de luz, de luminescência, né? A quantidade de luz que ela vai emitindo. Então, se nós abaixarmos, não emite nada, vai ser só aquele material semi-transparente, como estava a princípio, que nós configuramos. E à medida que nós vamos aumentando, nós vamos deixando com que ele tenha mais luminosidade. Então nós vamos controlando isso aqui, colocando para cima, até que alcance uma grande quantidade de luminosidade, que é o branco, né? E aí ele dá uma baita iluminada. Podemos marcar aqui, né, o glow vai ser visível, referente às reflexões, e se ele vai realmente iluminar a cena. Então a princípio não estava habilitado, então não estava iluminando a cena. Quando nós marcamos Illuminate the Scene when, isso aqui quando, né? Quando se usa o Final Gather, when use Final Gather, ele ilumina a cena. O que está o de Final Gather? Final Gather, ele está aqui no Render Setup. Em Indirect Illumination, nós podemos habilitar e desabilitar o Final Gather. Que vai ser explicado na ocasião oportuna também. Então, a princípio, para se saber, podemos habilitar o Final Gather e ele vai ajudar a iluminar a cena.
Mesmo que esse objeto não seja uma luz, né, as luzes nós sabemos que estão aqui em lights, esse objeto não é uma luz, porém esse objeto ele pode iluminar essa cena.